Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos a esse nosso novo dia, um acordar cedo, um despertar para a vida. Hoje cedo a gente estava aqui já, eu sempre acordo, tenho uma forma ritualística da gente começar o dia, né? Que é para você manter a melhor frequência possível. Como que você faz isso? Quando você já se propõe logo pela manhã, ainda na cama, você, seja feita a tua vontade, mas que as maravilhas aconteçam, que a gente possa sentir, possa perceber, possa viver, e aí a gente consegue construir uma vibração, uma liberação hormonal na nossa corrente sanguínea que faz muito bem pra gente. Então você tem que ter a primeira intenção do dia que vale para fazer o seu dia um ótimo dia. Mesmo que você tenha dias desafiadores, o segredo está logo a hora que você acorda e você vem para cima, já trazendo para você uma sensação de bem-estar, uma sensação de algo bom que esse dia pode te entregar. Aquilo que você tem controle, você tem que fazer, que é somente o que você pode fazer. Então você pode, que de mais um dia, eu não aguento mais. Ou você pode falar, mais um dia, que bênção, mais um dia para eu mudar minha vida e mudar a vida das pessoas para melhor. Isso é uma decisão tua. Aí o que vai acontecer pro dia das bênçãos ou das maldições já não cabe mais na tua mão, né? Mas quanto melhor você ficar, mais você facilita a situação de bem-estar. E hoje a gente tem um livro, a gente tem lido e acompanhado o livro de Jó, né? A gente vai no capítulo 23, que são 17 versículos, tá? E esse capítulo está bem interessante para a gente conseguir colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, sempre há um debate entre os três amigos de Jó e Jó. E agora é uma resposta que Jó dá ao amigo dele, né? Que ele fica sempre questionando, ou em vez de estar apoiando, eles estão ali acusando, né? Fica uma situação bem desagradável. Quero saber, você, de Esmeralda, vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Me deixa saber, por favor. E agora eu vou fazer a leitura então do capítulo 23 para que a gente possa entender essa jornada e a gente transferir o que está sendo dito nesse capítulo, decodificar e a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia, que é o mais importante. Então, como que a gente consegue fazer essas mensagens aplicadas na nossa vida? Esse é o intuito. Então, eu vou começar a leitura do capítulo 23. Jó disse em resposta: até hoje me queixo de modo obstinado. Minhas forças se esgotam por causa do meu gemido. Quem dera que eu soubesse onde encontrar a Deus. Eu iria até o seu lugar de morada, apresentaria minha causa perante ele e encheria minha boca de argumentos. Eu ficaria sabendo que ele me responderia e prestaria atenção no que ele me disse. Será que ele se oporia a mim com seu grande poder? Não, com certeza ele me ouviria. Ali o justo resolveria as questões com ele, e eu seria absolvido de uma vez para sempre pelo meu juiz. Mas se vou para o leste, ele não está lá. Se eu volto, não consigo encontrá-lo. Quando ele está trabalhando à esquerda, não consigo vê-lo. Então ele se desvia para a direita, ainda assim não o vejo. Mas ele conhece o caminho que ando depois que ele me testar. Sairei como ouro refinado, meus pés seguirão fielmente os seus passos. Guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei do mandamento dos seus lábios. Guardei suas declarações no coração, mais do que se exigia de mim. Quando ele toma uma decisão, quem pode impedi-lo? Quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz, pois cumprirá plenamente o que determinou para mim. E ele tem muitas outras coisas semelhantes em reserva. É por isso que eu me sinto perturbado por causa dele. Quando penso nele, meu temor aumenta. Deus me fez ficar desanimado e o Todo-Poderoso me fez ficar com medo. Mas ainda não fui silenciado pela escuridão
nem pelas trevas que cobrem o meu rosto. Olha que interessante. Mais uma vez a gente está vendo aqui o livro de Jó, que é um livro do Velho Testamento, que eles têm uma perspectiva sobre o olhar divino muito diferente do que Cristo trouxe para a gente. Por isso que chama-se Evangelho a Boa Nova. A Boa Nova, ela veio desconstruir uma pancada de coisa. Jó está falando que Deus está no céu, tá no outro capítulo o amigo de Jó fala isso. Agora Jó fala que se procurar, mal sabem eles que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, está em todos os lugares. Ele não está em um lugar específico, mas o lugar mais específico que você foge para encontrar ele é dentro de você. Né? Tem uma coisa que é misturando aqui um pouquinho, lógico, com a mitologia grega. Dizem que os deuses conversavam-se entre si e eles queriam esconder o maior segredo da humanidade, que é essa felicidade sem propósito, sem motivo, é a essência do ser humano, né? Que é prosperar. E ele falou, onde a gente pode esconder esse segredo? Aí um falava, vamos colocar no fundo do mar. Daí ele falou assim, mas o homem pode inventar uma máquina que vai até o fundo do mar. Vamos esconder no céu. O homem pode inventar uma máquina que vai para o céu. Vamos esconder no fundo da terra. O homem pode encontrar uma forma de achar isso. E eles ficaram falando ali entre os deuses sobre onde guardar essa felicidade, guardar essa essência divina, guardar essa dinâmica maravilhosa desse relacionamento íntimo com Deus. Aí vem o Zeus, lá o mais fodão de todos os deuses, e fala o seguinte, o lugar mais fácil da gente fazer e esconder e que o ser humano nunca vai acessar é dentro dele. Por que eles falam isso? Porque você busca respostas fora e nunca você busca respostas dentro, assim como o Jó estava fazendo, está buscando resposta fora e não buscando resposta dentro dele. E aí quando você começa a entender um pouquinho, né, dessa história, a gente começa então a entender um pouco dessa busca dele, de Deus, numa diversidade. Você faz isso, a maioria das pessoas fazem isso. Quando está passando por uma situação extremamente desafiadora, desconfortável, de tristeza, de dor ou de qualquer outro tipo de origem que te aflige, você vai buscar Deus. Você vai procurar Deus, né? Então você fica sempre na adversidade procurando Ele e mal sabe que Ele sempre esteve dentro de você. Tem outro conto que eu gosto de contar que retrata muito isso. Deus, Ele é e nós estamos nele, nós somos parte dele, nós não somos o Criador na plenitude, mas nós somos parte da criação. Então nós criamos também a nossa vida. E aí quando você começar a entender esse poder, essa dinâmica que está aí dentro de você, você vai mudar fortemente a tua realidade. Porque você pode mudar qualquer situação que esteja te afligindo. Mesmo que você esteja preso numa solitária, você pode mudar, porque você nunca está sozinho. O maior castigo que um ser humano pode ter dentro de uma prisão é justamente a solitária, porque ele não é uma boa companhia para ele mesmo. Mas se ele soubesse que Deus está com ele, onde tem dois ou mais a gente está junto, ou seja, eu com a minha consciência, eu posso estar muito bem acompanhado dessa versão divina que há em mim. Então não me coloca numa solitária que eu vou estar muito bem acompanhado. Mas as pessoas piram, você é a pessoa que não consegue ficar sozinha. E você, como não fica sozinha, sabe como que você faz? Você fica com o teu celular. Você fica acompanhando a vida dos outros para você não se sentir sozinho. Você não para por 5 minutos e contempla a tua grandiosidade, a tua beleza, a tua maravilha. Foi isso que você está entendendo aqui com a busca dessa de Deus por Jó, né? Dessa consolação. E aí o resumo desse capítulo aqui que a gente acabou de ler é que ele fica lamentando e buscando por respostas, e realmente ele está passando por uma situação extremamente desafiadora que não era da compreensão dele e que pode sim acontecer coisas na tua vida que mesmo você analisando psicologicamente e analisando seus comportamentos que não deveriam acontecer. E aí? Você vai questionar os planos de Deus? Você vai questionar que ele existe ou não? Aonde está a tua fé? Aonde está essa tua grandiosidade? Aonde está
essa certeza que você sempre teve de que Deus existe, que Deus cuida de tudo, no momento de aflição você vai ver que você tem uma fé muito fraca, muito pequena. E a gente precisa sim passar por situações como essa para a gente se engrandecer. Não necessariamente, toda hora eu vou me colocar numa situação de desafio. Não preciso disso. Mas quando vier, eu sei que estou só sendo trabalhado para a minha melhor versão. Tá fazendo sentido para vocês? O que a gente tem que encontrar? Não é o consolo, é encontrar algo que vai além do consolo, algo que vai além do nosso entendimento, porque nós, como seres humanos, nós somos muito egoístas. E aí quando você se encontra numa situação como essa, por que comigo? Não é isso. O que é que eu tenho que aprender com isso? Não é por que comigo. Não questiona. Só faça o teu melhor. E faça o teu melhor quando? Nesse agora aqui. Quanto mais você decodificar isso, você vai perceber uma evolução gigantesca na tua vida. E você vai ver benefícios que você não via antes, né? Então, quando você começa a enfrentar cada vez mais essas suas próprias lutas internas, com coragem e honestidade com você mesmo, a gente começa a fortalecer cada vez mais a tal da fé, né? Então você começa a encontrar algo que vai além do consolo de Deus, porque Deus ele já sabe tudo, é uma obra perfeita e acabada, mas você não, pequeno gafanhoto, você não, você é só um ser que está relembrando dessa tua grandiosidade. Porque as perguntas filosóficas falam quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Você é criatura de Deus, foi criado por Ele. Você veio dele, está nele e vai voltar para Ele. Não tem outra opção. E quando você cai essas fichas, espera aí, deixa eu começar a fazer um relacionamento mais profundo com esse ente que está em mim, que está fora de mim, está em todos os lugares, que ele é todas as possibilidades e que ele é o bem e o mal, o bonito, o feio, o rico, o pobre. Então quando você começa a fazer isso, você não busca mais. Você não precisa procurar algo que está em você. Você já achou? Só que esse é o ajuste fino que você tem que fazer, né? Então, quando você começa a ganhar consciência disso e buscar a presença de Deus nessas suas batalhas, nada mais é do que você reconhecer Ele em você. E que eu estava falando, quando você reconhece Deus em você, você muda o jogo. Qual é uma metáfora e uma forma lúdica de você entender quando Deus está com você? Que são todos os momentos, Deus nunca te abandona. Mas tem uma passagenzinha que nós, seres humanos mortais e limitados, a gente acaba achando isso. Olha essa. Tinha um servo de Deus andando pelo deserto. E ele notava que quando ele andava pelo deserto, ele sempre olhava para trás, tinha as pegadas dele, mais duas invisíveis, mas eram duas pegadas que estavam ali. Então ele sabia que ele estava sendo acompanhado por Deus, por um anjo dele, por qualquer coisa do tipo. E aí ele andando, e todo dia ele sempre via essa segunda pegada e ele se sentia em paz, pleno, tranquilo e seguro. Aí até que veio, começou a mudar o tempo, ele olhou lá na frente aquela tempestade de areia absurda que judia de qualquer pessoa. E aí ele foi, aquela tempestade de areia chegou até ele e ele sofrendo no meio daquela tempestade, ele olhou e aquela pegada só estava dele, mesmo assim já apagava e aquela coisa toda, ele só via uma pegada só e ele continuou caminhando, sofrendo, chorando, clamando a Deus naquele momento de tempestade. Aí quando a tempestade passou, ele olhou e continuou, tinha a pegada dele, mais outra pegada. E aí ele chegou a questionar e falou assim, pô, na hora que eu mais precisei, tu me abandonou? Aí veio a voz, falou, não, na hora que você mais precisou, eu te carreguei no colo. É isso que você tem que entender. Então as duas pegadas é você e ele. Quando tiver uma só, é ele te carregando no colo. Não duvide disso. Assim como Jó parece que está desamparado, parece que ele está abandonado, parece que ele está triste, ele está sofrendo. Isso é uma perspectiva limitada de um ser humano limitado, que assim como nós, Jó também se demonstrou nesse momento. Então, o que eu quero que você entenda? Que não existe dificuldade alguma de encontrar Deus quando você caminha para dentro de você.
quando você percebe a grandiosidade que você é. Quando você percebe que um óvulo e um espermatozoide entram em uma ação que vai havendo uma multiplicação celular, que vai havendo uma coisa que é inexplicável. A ciência pode falar o que quiser, que não vai conseguir fazer um ser humano com corpo, mente e alma da forma como é feito naturalmente e divinamente. Então, quando você tem esse tipo de percepção, cara, você vai ver a grandiosidade que está dentro de você. E aí, você conhecendo essas dificuldades que vêm na nossa vida, que é somente para nos despertar, nunca mais reclame de nada. Agradeça o aprendizado envolvido. Nunca mais reclame de nada. Agradeça o aprendizado envolvido. Ali é onde você está tendo uma dor, um problema, algo difícil para você, nada mais é do que um ponto de desenvolvimento que você está tendo a oportunidade de se tornar um melhor ser humano. Quanto mais você reclamar, mais tempo você vai gastar nessa situação. Quanto mais você agradecer e agir, mais rápido você supera e mais rápido você se desenvolve. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão aqui assistindo comigo desde o começo? Tá fazendo sentido esse caminhar? Então você precisa entender que quando a gente cultiva essa confiança, isso vai trazer força e esperança. O que é esperança? Não é ficar esperando. Esperança é você ter a certeza de que algo bom vai acontecer. Só que esse algo bom vai acontecer não depende de você, depende mais de algo muito maior. O que depende de você? Fazer o teu melhor agora. Então, entre uma oração e a ação, faça os dois. Ore, mas haja. Não fica parado com a esperança de que algo vai acontecer. Entre em movimento. Comece a acionar, comece a levantar. Poxa, você está depressivo, vai lá, toma um banho. Você vai lá, está depressivo, muda, faça uma maquiagem, faz a barba, tira esse negócio. Isso é ação, é isso que eu estou falando. Então continua fazendo a tua oração, clame a Deus, faça o que você quiser, mas levanta e se cuida. Tá? Se você acha que vai acontecer alguma coisa nesses meus 49 anos de vida, eu não tive essa experiência ainda, eu gostaria de ter. Mas a experiência que eu tive é o seguinte: nos piores momentos da minha vida, e eu tenho um momento que aconteceu comigo que foi fortemente onde eu tive a minha transição de carreira, onde eu era gerente nacional de vendas de uma empresa e eu tive um chamado. Naquele dia eu dormi mal pra caramba, não tive muita vontade e eu sabia que era como se fosse uma opressão espiritual, parece um negócio ruim, parece que era um encosto, sei lá, essas merda aí que tem. E aí aquilo lá eu falava o seguinte: mentalmente pode ser que eu tava ali destruído, espiritualmente sensível, mas fisicamente eu tava com vontade de fazer nada, mas eu sabia que eu tinha que vencer pelo menos meu corpo para vencer o resto. Aí eu botei os shorts, coloquei uma camiseta, postei o tênis e fui correr mesmo sem vontade. Quando você começa a correr, você começa a pensar em outras coisas, você começa a oxigenar diferente. E eu fui, corri, daí eu tava lá em Salvador, cheguei no pé de uma estátua de um Cristo que estava lá, não é por coincidência, sentei no pé dele e comecei a fazer uma oração, uma meditação e fui para a ação. E eu escutei um chamado para pedir a conta para fazer o que eu faço hoje, que é desenvolver seres humanos, que é, na verdade, desenvolver não, relembrar o quanto vocês são foda e relembrar essas coisas que eu estou fazendo aqui, para quê? Para que as pessoas caem a ficha e façam o movimento da ação. Eu fui correr, mesmo não querendo. Então você precisa desafiar o primeiro ser que tem vontade própria e que te destrói, que é o teu corpo. A gente tem vontade de comer doce, comer merda, não fazer nada, assistir merdas, e a gente acaba perdendo pro corpinho. Se você perde pro corpinho, você vai ganhar de quem? Então você precisa ter exercícios, treinamentos que desenvolve o teu corpo, que desenvolve a tua mente, que vai te conectar cada vez mais com o teu espírito. Porque teu espírito está pronto, mas a mente e o corpo que acaba atrapalhando você. Por isso você precisa ganhar consciência, por isso você precisa mudar a tua vida cada vez para melhor nas suas atitudes. São seus comportamentos que vai mudar teu espírito e não ao contrário.
Não espere que é o Espírito que vai fazer com que você faça o que tem que ser feito. Não é isso, é seu comportamento. É você ter a consciência espiritual, ter um domínio mental e uma ação física. Entendeu? Tá claro para vocês? Então vença o teu corpo, a tua preguiça. Caiu, faz parte. Eu também tenho um monte de queda, um monte. Num dia só já caí várias vezes. Mas a gente levanta, volta, faz o que tem que ser feito. Caiu, levanta, volta, faz o que tem que ser feito. Busque ajuda também para isso. Porque às vezes você está com as suas próprias forças, está faltando um pinguinho de orientação. É onde a gente se coloca como um mentor. Não sou o cara que sabe de tudo, sou um cara extremamente humilde, um eterno aprendiz, que eu com você, nós vamos ser muito maiores. Eu sozinho sou um tanto, você sozinho é um tanto, mas nós dois juntos é um tantão. E a gente ainda abençoado por ele, porque ele está em mim, está em você, a gente ganha mais potência. Por isso que quem já viveu a jornada comigo sabe que a gente se une e a tua experiência com a minha experiência vira uma experiência muito maior. Então, nesses momentos que você está com dificuldade, vai fazer um investimento sim em você. Entre todas as suas despesas, corta um monte de coisa, investe em alguém que está ali junto com você para você se desenvolver. Grande Matheus, obrigado aí pelo prestígio, meu querido. Esse daqui é uma obra que é de entrega, mas obrigado também. Do jeito que a gente entrega, a gente recebe. E quero que você reflita sobre isso. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha entendido essa nossa jornada que a gente vem fazendo. São 23 capítulos até agora, estudando a vida de Jó. E eu quero que você esteja junto comigo nessa jornada, para a gente entender um pouquinho das coisas e a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Amanhã, sexta-feira santa, mesmo assim a gente vai fazer a nossa live às 6h33. Então, se você tiver alguma proposta do teu dia, venha estar comigo às 6h33, porque é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. Isso é uma apologia a Mateus 6,33. E quando você pega e entende essas coisas todas e une-se a pessoas que têm o mesmo princípio que o teu e o mesmo desejo, a tua jornada fica mais leve e você consegue andar um pouquinho mais rápido. Você sozinho você pode conseguir também, mas às vezes quando você compra o tempo de alguém que já dedicou numa jornada, de alguém que já tem experiência, você acelera o teu processo. A única coisa, quando os influenciadores digitais, dá uma olhada, veja se essas pessoas têm bagagem, se ela tem experiência, se ela já passou por tais coisas. Por quê? Porque eles estão vendendo um conteúdo que pode te ajudar. Porque a única coisa que você está comprando, quando você compra um produto meu, seja ele digital, seja uma mentoria presencial, você está comprando o teu tempo. Porque a gente só vai, eu não inventei a roda, só vou fazer a tua roda girar mais rápido. Porque eu já passei por alguns caminhos que você não passou ainda, e quando você estiver passando, uma pessoa que já passou por ele, ela pode facilitar a tua jornada. Mas ela não pode caminhar por você. É isso que você tem que entender. Não dá pra gente fazer nada, nem Deus, nem Jesus Cristo. Cristo não fazia um milagre, só teve um milagre que ele fez, que ele interferiu sem a própria autorização da pessoa, que era aquele milagre do cego, que ele não perguntou se o cego queria ver. Ele tirou o cego, botou o barro no olho, e aí ele abriu o cego, abriu o olho, e ele falou assim: o que você está vendo? Ele falou assim: parece que eu vejo árvores com braços. Daí ele foi lá, afinou de novo e ele viu. Só que o que ele fez? Presta atenção, tem coisas que você tem que entender. Ele tirou o cego do ambiente que ele estava. Aí ele tirou o cego daquele ambiente que ele estava, que era um ambiente tóxico. E aí ele trouxe visão para o cego. Ele falou assim: e agora vai para lá, porque também às vezes tem coisas que a tua própria convivência está te cegando. Tirando, mas mesmo assim, ele mostrava dentro do coração o desejo de enxergar, o desejo de sair dali e de prosperar, de fazer uma vida digna, próspera. Então, cuidado, cuide de si mesmo e cuidado com a ambiência que você está. Se são lugares que você está indo para acelerar ainda mais o seu processo, ok. Se você está indo no lugar que está te travando, atenção, tá bom? Então eu desejo para você um dia mais do que abençoado. Vai lá e faça o teu melhor. Vai lá, use a esperança de termos bons momentos, sim, mas com a ação de você caminhar ao encontro desses bons momentos.
E assim a gente vai construindo uma vida muito melhor. E para fechar esse nosso encontro de hoje, eu vou contar para você uma coisa que é da natureza, que é muito sábia, que é a história do bisão. Bisão é um animal lá dos Estados Unidos, parece um búfalo. E ele vê lá na frente aquela tempestade preta, que vai ser uma tempestade violenta. E lá na frente, aquela tempestade vindo para cima, muitos dos bichos eles fogem. O bisão ele encara aquela tempestade de frente e ele vai para cima daquela tempestade, ele vai e aquela tempestade vem judia dele de uma forma, só que ele continua caminhando para frente e a tempestade vindo para cima dele. Então ele faz este movimento. Ele encara a tempestade de frente, e ele vai caminhando para lá. Porque se a tempestade está vindo, ela vai continuar indo para lá. E se eu tô indo para lá, eu vou passar muito mais rápido quando eu enfrento a tempestade. O bisão é muito sábio. Se você fugir, você vai continuar fugindo, ela vai te pegar e você vai ficar mais tempo dentro da tempestade. Então, quais tempestades você está passando que você tem que colocar a tua cara para dentro daquela tempestade para que você passe mais rápido? A tempestade ela vai durar muito menos e você vai superar muito mais os seus desafios quando você encarar ela de frente, assim como esse exemplo do bisão. E é aí com essa mensagem que eu quero entregar o teu melhor dia, que é hoje, nas tuas mãos. Vai lá e seja feliz. Enfrente as tuas tempestades. Pare de procrastinar. Entra nela, que ela vai passar cada vez mais rápido. Mas isso precisa da ação. E é isso que eu desejo para você. Um beijo no coração. Valeu, Fernanda. Seja feliz. Valeu, Si. Seja feliz porque você nasceu para ser feliz. E invista na pessoa mais importante da tua vida, que é você. Até amanhã.